Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal És o Leão do Mar. Vamos aqui para mais um vídeo. Peço para vocês se inscreverem no canal, dar o like. Vamos, pessoal, falar um pouquinho essa crise profunda que o Santos está tendo no momento, né? Já é uma crise que vem há muito tempo, só vai se aprofundando cada vez mais, né? O Santos cada vez entrando mais no buraco, né? Essa é a grande realidade, né? E vamos falar especificamente do Jorge Sampaoli, um pouquinho do Pedro Martins, né? Ontem pela manhã a gente recebeu várias informações aí de grandes veículos que Jorge Sampaoli já estava praticamente certo com o Santos, muitos mesmo, exceto o Varanda do Marcão, né, que de forma muito categórica nos seus vídeos e nas suas lives, dizendo que não é tão simples assim as negociações com o Sampaoli, né? Isso demonstrou na carreira dele que não era tão fácil. E o Marcão estava certo. Muitos cravaram que o Pedro Martins anunciaria ontem o Jorge Sampaoli. Muitos, importantes, né? Jornalistas. Mas não foi isso que aconteceu. Veio o Pedro Martins, eu acho que para mim, mais em tom de desabafo. Eu acho que a hora não foi legal. Ele falou algumas coisas, mas falou verdades que muitos torcedores já sabem também. Né? Ficou para mim assim um ponto negativo sobre aquele jornalista que fez aquela pergunta lá, que ele diz, né? Vamos parar de balela. Ainda bem que o Pedro Martins é um cara bem educado, viu? Porque acho que se fosse uma pessoa com mais, mais efervescente, aí, uma pessoa com sangue nas veias, aí, eu não sei se a pessoa aceitaria, porque o cara foi muito mal educado, o jornalista, né? Coitada da classe jornalística, né? Mas enfim, para mim foi lamentável, né? O Pedro Martins dividiu opiniões aí nos grupos, né? Muitos acham que ele foi certo, dizendo que ele falou a verdade, outros não. Teve coragem, né, de falar. Mas ele é um lobo solitário, né? O lobo solitário que é você ter um CEO no modelo estatutário é uma coisa que só o Santos tem, gente. Só o Santos tem. O Santos tem presidente, o Santos tem diretoria. CEO é o cara que ele o administrador daquela organização, uma sociedade anônima, e ele toma todas as decisões, geralmente sozinho, não colegiada. Na hora de mandar embora o Pedro Martins, o Pedro Caixinha, foi consultado todos os diretores, até conselheiros, né? E o Pedro Martins, ele ficou ali a ver navios. Por isso que ele estava bem bravo ontem, né? Mas era de se imaginar, né, seu Pedro Martins, que você não ia ter carta branca no Santos, né? O Paulo Brax, por exemplo, saiu de fininho, mas nunca teve carta branca do Santos. Enfim, é utópico dizer que o Santos tem um CEO, né? No modelo estatutário, com 200 e poucos conselheiros, 200 ou 300. Então a gente tem que cair um pouquinho na realidade, né? Mas voltando à questão do Sampaoli, ele estava praticamente pronto, estava praticamente certo a vinda dele, todo mundo empolgado. E depois dessa coletiva, logo horas depois, o Lucas Mussetti colocou a informação que Jorge Sampaoli declinou o Santos. Aí veio as conspirações, dizendo que ele não gostou do que o Pedro Martins falou. Coincidência não, é curioso. Aí o César Luiz Merlot, que é um jornalista argentino, disse outra coisa, disse que o Sampaoli não viria porque o, ele acha que ele precisaria tempo para trabalhar essa equipe, coisa que ele não vai ter, porque vai chegar no meio do campeonato. Lembrando que a primeira passagem ele teve tempo para treinar, ele teve tempo para montar o time dele, mesmo que não era o time dos sonhos, mas ele teve o tempo para fazer o treinamento, mas ele declina. Para a felicidade de alguns, né? Muitos não gostam do Jorge Sampaoli. Agora, a grande questão, pessoal, que o Santos ele vai ter que ir atrás de um técnico, ao meu ver, experiente, né? Para alguns que pode ser até ultrapassado, mas assim, sinceramente, vendo o mercado, gente, eu acho que vai ter que ser o Luxemburgo. Muitos estão dizendo aí que é o Fernando Diniz, né?
que tem ligações com o pai do Pedro Martins, diga-se de passagem, isso aí é notório, né? Acho que é empresário, alguma coisa do Bertolucci nesse sentido. E muitos falam de Fernando Diniz, que para mim é uma insanidade, né? Eu vejo o Fernando Diniz como um Carille inverso. Um Carille inverso. Porque até o próprio Fernando Diniz diz que ele não muda taticamente o time dele, né? Só que ele é um time que vai para frente, o famoso suicida. Eu não gosto do Fernando Diniz, tá? A minha opinião. Para mim ele é um Carille inverso, né? Carille também diz que não muda o time nunca, né? Esse é o Fernando Diniz. Então, vendo o mercado hoje, pessoal, tem muita gente fala do Hernan Crespo, mas eu acho muito difícil o Hernan Crespo. Lembrando que o Santos teve declínio do Dorival, declínio do Tite e agora do Sampaoli. Ninguém quer vir pro Santos, pessoal. O Santos é um problema. As pessoas sabem, quem é do mundo do futebol sabe, que o Santos vive uma crise muito séria. Lembrando que o Santos acabou de vir da Série B, né, pessoal? E muitos cravavam que esse time chegaria a uma Libertadores e até seria campeão, né? Muitos falaram isso. E eu falava, tem que ser jogo a jogo, pessoal. E fazendo a reflexão do que até o Ademir Quintino falou um tempo atrás, teve um jogo que o Santos foi contra o Vasco. Dos 11 titulares, 5 era da Série B. Acho que vai refletir isso daí, né? Sabe? Então, tem essa crise profunda no Santos, cada vez mais. O Santos já tá no buraco, já tá na zona de rebaixamento. Pega o Atlético Mineiro hoje. Diante de tanta essa turbulência, o futebol hoje, que será comandado por César Sampaio e o Axel como auxiliar, tá ficando em segundo plano. De tão difícil a situação do Santos Futebol Clube. No sentido principalmente institucional, né? Muito séria a crise no Santos. A crise, ela tá instalada no clube e ela não sai há muito tempo. Isso que nos preocupa bastante. Mas, como eu disse, vendo os técnicos que nós temos aí disponível, acho que o Luxemburgo seria o que muitos dizem que é ultrapassado, né? Eu acho que ele realmente, o Luxo, ele não fez bons trabalhos anteriores, mas tem um know-how, tem nome, está disponível. Eu vi ele até no programa do Galvão esses dias, né? Dizendo que ele está disponível sim, mas que é um cara que, por exemplo, não tem empresário, por isso que muitos não o contratam, segundo o Vanderlei Luxemburgo. Mas eu digo o Vanderlei Luxemburgo, pessoal, porque os tops, técnicos tops que temos no Brasil não querem o Santos. O Santos que já havia sido rechaçado lá atrás com o Luiz Castro e com o Quinteiros. O Caixinha era a terceira opção. Então, galera, ninguém quer vir pro Santos. É dura a realidade, mas ninguém quer vir. Entendeu? Ninguém quer vir. Agora, Fernando Diniz também, eu acho que é uma piada de mau gosto, né? Foi campeão da Libertadores, seleção brasileira foi fiasco, como alguns, no Cruzeiro foi um fiasco. Não acho muito interessante. Eu acho que o Luxemburgo é melhor nesse ponto. Agora, tem que saber se o Luxemburgo tá afim mesmo, né? É um técnico experiente, é um técnico que conhece o Santos Futebol Clube e pode até ser o seu último trabalho, talvez, não sei. Tá? Mas é o único nome que eu vejo aí que possa trazer um pouco de segurança no Santos, tendo em vista que o Santos precisa de um técnico experiente. Não adianta ter mais aventureiro no Santos, gente. Não venham com Zanardes da vida, com Carpines da vida, que não dá assim, Carpini que foi colocado na lista, hein? Então o Santos acho que nesse momento não cabe esse tipo de técnico. Então vai ter que ir na mão de experiência. Também não venham com o Filipão também. O Santos está sem opções no mercado, galera. Não tem opção. Ou vai de Mano Menezes, que é um técnico também que não tem nada a ver com o Santos Futebol Clube, como o Tite, né? Que na minha informação ele estaria até disposto a vir ao Santos, mas depois parece que rechaçou. Mas é isso, pessoal. A crise do Santos é uma crise muito preocupante. Eu estou muito preocupado com o nosso Santos Futebol Clube. É notícia ruim atrás de notícia ruim. E esperamos que o Santos vença
essa partida hoje com o Atlético para dar um alento para a torcida, mas as esperanças estão acabando, infelizmente. Tá bom, pessoal? Se inscreva no canal, dá o like aí, a gente ativa o sininho, que é importante, para que a gente possa atingir os 5.000 inscritos, tá bom? Tchau, galera, e bom dia para vocês aí.